Olá, meus amigos. Você está com medo? Você tem criado medo nessa pandemia? A nossa mente, ela é pródiga, né? Em nos criar peças. Nós podemos ter um domínio próprio, um autocontrole sobre a nossa mente. Lógico que ele é limitado, né? Mas nós temos até responsabilidade de ter um certo controle sobre os nossos pensamentos. E o que tem acontecido nessa pandemia é que muitos de nós elegeram o vírus, esse vírus, como nosso inimigo número 1. Muitas vezes não fomos nós mesmos que elegemos, mas fomos influenciados, fomos manipulados a elegermos esse vírus como nosso inimigo número 1. Acontece que o lado, se pode dizer que tem um lado positivo disso, é que parece que a maioria deixou de ter medo de outras coisas, né? Ter medo de assalto, ter medo de acidente de automóvel, porque tem muita gente que cria verdadeira fobia dessas coisas. Tem gente que desenvolve fobia de elevador, de lugar fechado, né? Ou de avião, né? Isso qualquer um de nós pode desenvolver uma fobia ou desenvolver a cura dessa fobia, né? Isso tudo passa pelo pensamento, pelas emoções, pelo sentimento. Porque se você alimenta a tua mente muitas e muitas vezes, né, de um pensamento, aquele pensamento começa a fazer parte dos seus sentimentos e das suas emoções. E aquilo passa a te guiar, a dirigir a tua vida em todos os momentos. Mas o que tem acontecido nessa pandemia é que a gente terceirizou, né, o suposto controle dos nossos pensamentos. Então a gente deixa a mídia, né, pensar por nós 24 horas por dia. Então tudo é o vírus, né? Então é a questão da metade do copo cheio e metade do copo vazio. Qual que você vai dar ênfase? E nesses casos não é nem a questão da metade, né? Então, uma coisa que atinge, mata, como outras doenças, né, também matam, 2,5% dos doentes. Então, a gente vai dar ênfase na questão dos 2,5% ou dos 27,5% que sobrevivem. Então, a mídia passa 24 horas de informação da morte. Eu não estou aqui menosprezando aqueles que morrem. Longe disso. A gente perde amigos, perde queridos, né? Muita gente já perdeu, já perdi algumas pessoas próximas, mas há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu fui alimentando a minha mente, desenvolvendo o meu pensamento em relação à morte da forma mais realista possível. Lógico, não perdendo a parte emotiva, o sentimento de algum ente querido que vai, um amigo que vai. Mas eu alimentei minha mente de um pensamento de que um dia eu vou morrer mesmo. Então eu posso morrer ali de um AVC, de um ataque cardíaco. Um AVC, por exemplo, na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, uma pessoa é totalmente inútil diante de um AVC, no ataque cardíaco. Muitos morrem, a maioria morre. Você não tem ação nenhuma. Você é totalmente frágil em relação àquilo ali.
Mas, por exemplo, as pessoas não criam fobia, geralmente, né? De um AVC, de um ataque cardíaco. As pessoas continuam vivendo. Mas qualquer um de nós pode morrer um segundo para o outro. Mas por que a gente pegou o vírus como inimigo número 1? Como já expliquei, né, atrás, tem vários motivos. Então, a questão é que nós estamos vivendo um processo debilitório dos nossos pensamentos. Estão pensando por nós e nós estamos deixando pensar por nós. Então, hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. Jesus disse que aquele que crê em mim, de modo nenhum morrerá para sempre, mas viverá eternamente. Porque mesmo que a morte momentânea do corpo, parece que a vida se acaba, ela não destrói a vida do espírito. O espírito apenas entra em sono espiritual. E um dia ele prometeu que irá nos buscar e os mortos nele ressuscitarão primeiro, assim como ele ressuscitou, porque na ressurreição de Cristo ele foi a primícia dentre os que dormem. Então ele foi o primeiro de milhares e milhões que vão ressuscitar para a vida eterna. Então a morte não precisa ser o fim de tudo. Então nós precisamos ter fé. Nós precisamos alimentar a fé no nosso espírito, para que a nossa mente, né, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então a morte não é o fim de tudo. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todos os homens. Basta aceitar a morte dele em meu lugar. Basta aceitar a morte dele em seu lugar. Que há uma promessa que se com ele nós morremos, com ele também ressuscitaremos e viveremos. Então Jesus é a primícia, é o primeiro dentre milhares e milhões de outros que viriam. Por isso que ele falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Vírus, a gente não tem que lutar contra o vírus. Não é ter fé contra o vírus. Você não tem fé contra alguma coisa. Você tem fé a favor de alguma coisa. Porque se você lutar contra o vírus, você vai enfatizar o vírus ou qualquer outro inimigo imaginário que você criar. Você vai pensar no vírus 24 horas. Você tem que ter fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É pensar as coisas que Deus pensa. É sentir como Deus sente. É ter diagnóstico dos fatos, das coisas, como Deus diagnostica. E não ficar nas suas próprias elucubrações. Ou pensar como o mundo caído, o mundo parcial, ou as pessoas más e sem fé pensam. Os que estão vivos hoje, que já tem mais de 50 ou 60 anos, já passaram por várias epidemias. Eles sobreviveram, a maioria sobreviveu, a grande maioria. Mas esses também irão morrer, se Jesus não voltar antes, né? Esses também irão morrer, eu vou morrer, né? Agora, se eu viver, apesar desse vírus, que eu viva em paz de alma, em tranquilidade,
em esperança e em fé. Então não lute contra o vírus. Não pense no vírus. Pense nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus. Pensa como Deus pensa. Age e ande como Deus age e anda. Essa palavrinha eu queria trazer para vocês. Que tenha fé, que tenha paz na sua casa, na casa do seu coração, na casa do seu espírito, na casa da sua mente. Porque um dos primeiros mandamentos de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E isso não tem tempo, não tem contexto, não tem situação, é em todo o tempo. Seja na alegria e na tristeza, seja na saúde e na doença. Porque as coisas do alto, elas são muito maiores do que as coisas daqui. O mundo, o pensamento dos homens maus te puxa para baixo. Quer te destruir, porque o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. Então eu queria deixar essa palavrinha de fé para você. Que você não coloque a tua esperança nas coisas daqui. Não coloque a tua esperança toda num remédio, numa vacina. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos andar no mundo. Você não atravessa a pista sem olhar para um lado e para o outro. Mas mesmo assim você não tem medo de atravessar a pista. Você não cria fobia de atravessar a pista. E mesmo se você criar, você pode se livrar dela. Mas tenha em mente, tenha no seu coração que tudo em Deus é superior a tudo que está aqui na Terra. Tá bom? Eu queria, nesse dia, ler esse texto intitulado A Última Ceia. Não é a última, é a primeira de um novo tempo. É a primeira do tempo do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Tá? Eu estou fazer uma pequena ceia, estou com vinho e o pão aqui. Então eu queria ler esse texto para vocês. Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Não é isto que é o corpo dele, isso aqui é um pão. Mas ele estava dizendo que isso representa o meu corpo, que é o pão que desceu do céu, o pão asmo, sem fermento, puro, santo, que desceu do céu. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Isso aqui não é o sangue de Cristo. Simboliza o corpo dele, o sangue dele. Simboliza a morte dele, por mim e por você. E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse é um ato simbólico de que a gente está entregando o nosso corpo e se juntando ao corpo de Cristo. São apenas símbolos. Então, você come.
E este é um ato simbólico de que você está se juntando à morte de Cristo para com Ele ressuscitar. Que a gente tome posse dessas verdades. O corpo de Cristo, que levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o sangue dele, que morreu por nós, morreu por mim e por você. Fique com Jesus, fique na paz. Amém.